Estou muito feliz de ter você aqui. Eu estava conversando aqui com o pessoal enquanto a gente aguardava e dizendo assim que a gente tem, nos últimos 20, 30 anos, a mulher já está se posicionando de uma melhor forma, né? Se posiciona melhor dentro da sociedade e principalmente no trabalho, na área de trabalho. Hoje a gente já tem diretoras de empresas, CEOs, né, como a gente diz, presidentes, né, de empresas, mulheres, menos do que homens, sim, mas a gente já está criando um caminho, que foi um caminho de um longo tempo, né, que levou para se chegar aqui. E a ideia de conversar sobre o empoderamento feminino não é brigar, nem lutar, nem estar numa situação, né, vamos dizer assim, de competição. A ideia do empoderamento feminino é tudo que é possível a gente fazer para que nós, mulheres, cada vez mais nos posicionemos nessa forma que a sociedade está cada vez mais se colocando, né? Porque você sabe que tem algumas questões que eu vejo dentro do empoderamento feminino que é muito para o lado emocional e também muito para o lado hormonal. E aí é que entram os florais. A gente quer conversar sobre os florais em função disso. Eu sei que você tem muito... bom, primeiro que nós duas com certeza somos poderosas, né? Isso é uma grande verdade. E é óbvio que quando a gente fala nesse assunto, né, que é o empoderamento feminino, a gente fala também pensando em como que nós chegamos aqui, né? Para a gente poder passar isso para as outras mulheres. Eu acho que as mulheres precisam ter esse tipo de exemplo e precisam também ter esse como chegar lá, esse caminho. E eu gostaria de dizer, assim, bem abertamente, que quem faz o caminho é a mulher. A gente não tem que brigar com ninguém, a gente tem que mostrar quem a gente é, mas mostrar de uma forma que seja eficaz, que talvez seja a diferença, né? Me diga o Natural. que você pensa de tudo isso, querida. Doutora, você, olha, gratidão por esse kit. Você sabe que eu te amo. A nossa história é de longas datas, e você fez uma diferença muito grande nas nossas vidas, da minha família, na minha vida. E eu te admiro muito, eu tenho muito orgulho de você. Obrigada. Não só pela profissional competente que você é, mas pelo ser humano que mora aí dentro, pelas qualidades que você Obrigada. tem. Parabéns, viu? E gratidão. Obrigada. Eu vejo esse posicionamento feminino, as mulheres, eu vejo como que muitas mulheres ainda estão encobertas pelos traumas emocionais, elas não conseguiram ainda mostrar toda a capacidade que elas têm, não só profissional, mas a capacidade feminina de conciliar as situações. Uma das grandes dificuldades que eu vejo é nós mulheres conseguirmos conciliar a criação dos filhos, que nós amamos, que nós queremos dar o melhor em todos os sentidos, a casa que nós moramos, o nosso trabalho secular, o trabalhar fora e o grande detalhe, continuarmos femininas, continuarmos olhando para nós, termos força física, emocional e mental, para, além disso tudo, termos um foco para nós também. E nessas situações, eu tenho tido muito sucesso com a tríade que você desenvolveu. E eu sei que você tem noção o quanto você tem ajudado a vida das mulheres com os produtos da Catal Medic que você desenvolveu e que tem operado milagre na vida das mulheres. Geralmente, quando as mulheres me procuram, que elas estão esgotadas em todos os sentidos, e elas querem continuar fazendo, de boa vontade, mas o corpo, a energia física não acompanha. Então, eu dou sempre aquela tríade que eu aprendi com você, Totalis, que empodera o corpo físico. Eu brinco que ele é o Red Bull do bem, porque ele energiza, ele é comida boa que você dá para o núcleo celular. Então, o Totalis, muitas mulheres que achavam que estavam com depressão,
e usaram o Totalis, a depressão passou. Porque, na verdade, era uma carência de vitaminas e minerais. Que você, doutora Rosângela, Isso. desenvolveu brilhantemente, né? Então, o Totalis, ele recupera o físico. E o Mag-Catal, eu costumo dar essa tríade: Totalis, Mag-Catal e Vital Zen. O MAG, a gente sabe que ele entra em 300 reações enzimáticas. Ele acalma, ele relaxa. Toda mulher que ela está relaxada, sob o controle das emoções, ela foca melhor, ela planeja melhor. E o Vital Zen, eu tenho conseguido tirar muitas mulheres, até mesmo da questão do suicídio. É o meu Olha só. primeiro eleito. A gente sabe, como eu aprendi com você, que ele refaz toda a rede neural. Então, a mulher que usa o Vital Zen, as 3 cápsulas à noite, ela acorda sorrindo. E ela nem sabe por quê. Ela não entende o que o Vital Zen fez lá dentro da rede neural que recuperou 100% a alegria. Eu brinco. Eu faço várias brincadeiras assim, que as pessoas elas gravam, né? Essa mnemônica, elas conseguem fixar na mente. O Vital Zen, ele coloca alegria lá dentro do cerebelo. A pessoa acorda feliz, independentemente da vontade dela. Então, essa tríade tem me ajudado muito a empoderar várias mulheres, porque você tira esse problema físico, né, mental e Certo. emocional. Perfeito. Em termos de nutrição celular, eu acho assim, é fantástico mesmo, e a ideia desses produtos foi bem em cima disso. Eu acredito muito no Marcatal, ele é, na minha opinião, o melhor magnésio do mundo. Não tem nem em nenhum lugar do mundo tem essa formulação dos 3 magnésios, e eu fico muito feliz mesmo de ter esse resultado. E aí a gente complementa, então, isso tudo para nutrição, e você falou de uma coisa especialíssima, que é a importância de estar com a célula nutrida. Não adianta comer, não adianta. E ainda mais, as mulheres ainda se privam muito, às vezes, de alimentos em função de querer manter o peso, né? A neura, como eu digo, né? A neura do peso, que é algo assim que a sociedade meio que impõe para gente. E aí eu vejo, sim, com certeza, que você estar nutrindo as mulheres, em geral, todo mundo merece ser nutrido, a gente está aqui falando das mulheres, mas estar nutrindo faz com que essas células respondam melhor a toda a exigência, né? E eu vejo isso com bons olhos mesmo. Agora, em termos assim de complementar a nutrição, que eu sempre digo que nutrição e informação é o que faz as coisas andarem. E para complementar com a informação, eu acredito muito em termos de empoderamento. Eu vou dar aqui uma dica até no Tônico Flower. O que você me diz do Tônico Flower? Olha, o Tônico Flower, a impressão que eu tenho é que ele abre todas as possibilidades, ele abre o campo quântico. Como assim? Como assim que ele abre o campo quântico? Nós sabemos, não só dos neuropeptídeos que nós liberamos, e que eles podem parar em algum órgão fragilizado e gerar uma disfunção celular, que é sinônimo de patologia. Mas existe também aquelas partículas condensadas que vêm das outras pessoas. Partículas condensadas negativas, tóxicas. Infelizmente, algumas pessoas são tóxicas, né? É como se pairasse uma nuvem cinza em cima da pessoa. E ela transmite aquilo. O Tônico Flower, a impressão que eu tenho é que ele cria um escudo e ele abre o campo para as nossas possibilidades. Eu acho maravilhoso. Eu queria te contar uma experiência sobre a tríade. Eu posso te contar? Claro, por favor. É porque, às vezes, a mídia influencia muito a nossa cabeça, né? E fica passando aquela imagem de Mulher Maravilha, linda, maravilhosa. Mas a nossa realidade é diferente, né? Aquilo tudo tem muito a ver com a utopia, que não condiz com a realidade. Eu vou te contar uma experiência de uma mulher comum, como nós, né? Já da sua meia-idade, ela deve ter os 56 anos, com 2 filhos adultos, e a mãe faleceu alguns anos atrás e ela cuida do pai idoso. E a vida dela praticamente se resumia a isso, aos filhos adultos, ao pai idoso, e ela tinha esquecido de olhar para si mesma. E ela teve uma queda imunológica,
desconfiou de estar com o Covid e nos procurou. Então, nós demos todos os quânticos, mas principalmente nós demos essa tríade: Totalis, Magcatal e Vital Zen. E o que aconteceu com essa senhora, com essa moça, jovem, né? 56 anos, super jovem. Mas para ela, novinha, para ela, as possibilidades estavam fechadas na mente dela. Depois de um mês, ela nos procurou e disse: olha, que estranho, qual desses aí que mudou a chave na minha cabeça? Eu falei: como assim? Que maravilha! Ela falou assim: Dulce, eu cozinho super bem. Todo mundo fala bem da minha comida, mas eu só enxergava um fogão na minha frente. Depois que eu tomei esses quânticos, eu vou fazer faculdade de gastronomia. Eu quero alçar voo, eu quero coisas maiores para mim. Ó, eu tô te contando, tá me arrepiando. Que maravilha! Olha que que maravilha! Lindo. Então, assim, não são coisas estratosféricas. Isso é uma grande mudança para ela, na vida dela. Ela voltou a olhar para si mesma. Eu existo, eu tenho sonhos. Olha que maravilha, doutor. Fantástico, fantástico. Então, e você veja que quando você fica falando assim, abril, né? Eu vejo assim também. Eu vejo que as pessoas me dão um retorno com a sensação de que as portas abriram e elas ficam, às vezes, pensando, mas por que se há 2, 3 meses atrás estava tudo fechado e agora está tudo aberto? Quando a gente fala que é importante o pensamento com o sentimento, que é importante você ter aquela ideia do acesso às realidades, que você cocria a realidade, isso tudo é uma grande verdade, mas é muito difícil fazer isso. Quando você dá a nutrição e a informação, você empodera para as pessoas conseguirem fazer isso. Então, a cocriação da realidade, e isso que aconteceu é uma cocriação, a gente sabe que depende da pessoa estar pronta para isso. E para estar pronta, você tem que estar com nutrição e informação, né? Então, eu vejo no Tônico Flower, eu quis falar nele porque eu vejo ele um empoderador maravilhoso. O Tônico Flower eu vejo como uma espécie assim de pilha, sabe? É como se botasse a pilha, para a pessoa ter vigor, para a pessoa ter, vamos à luta, né? Eu vejo isso, a modulação energética para esse lado. E quando você junta o Tônico Flower no Vital Zen com o Magcatal, ele faz a combinação perfeita. Para ficar melhor ainda, a gente tem que botar o Consciêncios, porque o Consciêncios também faz essa olhar para si mesmo, né? Então, você veja aqui, a gente deu simples dicas, mas com um resultado fantástico. Sim. O Consciêncios, a gente fala muito dele, né? E em termos assim de florais, eu acho que de empoderamento floral, o Consciêncios e o Tônico Flower, no geral, são os mais importantes. Agora, a gente também tem que falar um pouquinho da questão hormonal, porque a mulher ela responde muito às questões hormonais. Tanto, né, para perder o ânimo, a vontade de viver, de se dar bem e tudo, quando ela tem essas quedas hormonais importantes, e aí eu tenho que lembrar do estresse, porque o estresse ele consome muito. O principal, a fonte principal, né, do hormônio, ou seja, o precursor hormonal mais importante, que vem lá do colesterol, da pregnenolona e tudo mais, da cascata hormonal esteroide. Então, o estresse é igual a quedas hormonais em qualquer idade. Mas a gente tem ainda que lidar com a tal da menopausa, né? Com o climatério, que é uma outra situação bem interessante. Eu sei que você tem grandes resultados no uso dos florais nesse momento. Me conta. Então, eu queria falar sobre essa paixão, que é o Consciêncios. Eu também sou encantada. E eu sou muito grata a Deus por você, doutora Rosângela, e por todos os médicos do laboratório, né, que desenvolveram essa linha magnífica, magnífica. E a gente que está na linha de frente, a gente vê os resultados dia a dia. Vou te contar uma outra experiência de um relacionamento muito tóxico, de uma pessoa
completamente... ela não conseguia enxergar a situação em que ela se encontrava. Ela sofria um espancamento verbal, ela vivia num cárcere emocional, e o companheiro, ele conseguia mantê-la presa, fazendo com que ela se sentisse inferior. E todo mundo enxergava isso, menos ela. E ela nos procurou porque ela estava com depressão, lógico, numa situação dessa, ela esqueceu de si. Ninguém pode esquecer de si. O amor próprio é uma coisa divina, né? A própria Bíblia fala sobre nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. Quem não se ama não consegue enxergar qualidade no outro, porque não enxerga nem as próprias, não é verdade? E Perfeito, é isso mesmo. Não é verdade? Essa moça nos procurou e o primeiro que veio à minha mente, eu falei, você vai usar consciêncios. Eu uso muito consciêncios para que a pessoa consiga aderir ao tratamento. Porque é muito fácil, você fala, precisa fazer exercício, ingerir água alcalina, alimentação alcalina, mas se a pessoa não tem esse toque quântico, ela não faz. O consciêncio, ele ajuda a virar essa chave. E essa moça usou consciêncios e ela conseguiu, então, decodificar essas emoções, traduzir as emoções, porque muitas vezes nós não conseguimos entender o porquê das nossas emoções. E eu vejo consciêncios com o poder de nos ajudar a entender as emoções e nos dar força para tomar as decisões. Esse é o grande lance da terapia quântica, te impulsionar para você tomar as decisões. E quando essa moça usou o consciêncios, a reação dela foi muito interessante. Ela não brigou, ela não se exaltou, mas ela entendeu o lugar onde ela estava. E ela não queria mais ficar naquele lugar. Então, ela terminou esse relacionamento tóxico e ela disse para nós, olha, o consciêncios me libertou dessa prisão que eu vivia. Olha que coisa maravilhosa. Olha, isso é maravilhoso. E assim, a gente saber que é possível de uma forma até bastante simples, né? Porque não tem que, né, não tem que fazer, sei lá, 10 anos de terapia e mais tomar 10 tarja preta. A gente pode fazer uma coisa muito mais simples, uma coisa muito mais voltada realmente a pessoa olhar para si mesmo, né? O cair a ficha, como a gente dizia, né? Agora nem tem mais telefone de ficha, né? As pessoas nem sabem o que é isso. Os jovens não sabem o que é isso. Eu sou da época da ficha. E você vê, ó, o consciêncios, ele leva energia para dentro das mitocôndrias. Ele é vitamina para os neurônios e para as sinapses. Então, ele dá um poder mental que a pessoa ela passa a acreditar que ela consegue. Agora eu posso, sem brigar, sem invadir o espaço do outro, mas eu sei agora que eu tenho meu espaço e nesse espaço eu mando. Exato. Isso é lindo. Exato. É muito lindo, é muito lindo. E saber que você pode ser, né, o caminho para essas pessoas, né, se encontrarem e resolverem mesmo seus problemas, né? O pessoal está perguntando aqui em termos de pele, como é que a gente também pode ficar bem. Eu acredito que tem que estar muito bem nutrida essa pele, né? E a gente falou da tríade aqui máxima, que é o Totalis, o Vital Zen e o Magcatal, que é nutrição energizada, né? Que são, na verdade, podemos chamar de complementos alimentares. E nós também temos nesta mesma linha o Oxivit, que é um excelente nutriente de pele. Mas se tomar Totalis, Vital Zen e Magcatal, tá resolvido tudo, até a pele, tá, gente? Mas a gente tem que lembrar do Colamin, que é o nosso colágeno power, como eu digo, que vai ajudar em termos de nutrição e também de informação, né? Então, o Colamin, eu tenho feito aí uma série de videozinhos sobre colágeno, respondendo perguntas. Então, o pessoal que está chegando agora no meu canal, por favor, entrem aí depois no IGTV, procurem, vocês vão ter muita coisa de informação de colágeno, sério, estudo de mais de 20 anos, 3 livros escritos eu tenho sobre colágeno. Aliás, o último está aqui, até já vou até mostrar aqui, né? Meu último está aqui, lançado em Portugal.
E aí, gente, nós também temos que lembrar que nós podemos melhorar a nossa pele utilizando produtos de qualidade. Então, quando a gente fala num empoderamento feminino, a gente não está querendo falar aqui que nós temos que andar maquiada, que nós temos que andar de salto alto, mas nós também temos que fazer isso, porque isso faz parte do mundo feminino. E esse mundo feminino, ele não pode ser masculinizado, né? Eu acho que a gente precisa deixar o nosso mundo muito feminino em todos os momentos, né? E eu vejo assim com olhos de, como é que eu vou dizer assim, eu sou uma pessoa que não sou de ficar curtindo demais essa coisa de estar me produzindo, mas eu acredito piamente que brinco e batom foram feitos para usar diariamente. É um milagre. Não, e você é linda. A sua pele é linda, né? Você é um espelho vivo de que tudo isso funciona. Não é verdade? Funciona. E isso é verdade. Então, a gente tem que lembrar também de ter desenvolvido aí uma classe de cosméticos, eu chamo de cosméticos funcionais, vibracionais, que é o Sleep Cream, né? O Puri Protection. Esses dois são realmente fantásticos. E a gente tem eles nessa proposta de usar de dia o Puri Protection, até para proteger. Eu estou aqui, ó, cheinha de Puri Protection. Também. Que é para nos proteger, inclusive, da parafernália eletroeletrônica, dos pensamentos e sentimentos ruins dos outros, por causa da pedra, né, turmalina que a gente tem nesse produto. E a gente também tem nesses produtos aí a questão, então, que não é um cosmético só para ser cosmético para beleza, mas é um cosmético que tem função específica a mais, né, que inclusive no Puri Protection a gente tem os oligoterápicos que vão nutrir a nossa pele, né, nós temos aí e os óleos essenciais, e esses é que dão o vibracional do produto. Então ele é um produto que é cosmético, mas tem função, né, de proteção, de nutrição, no caso do Puri Protection, e ainda de anti-envelhecimento, porque o Puri Protection tem uma concentração bem alta de ácido hialurônico de nanomolécula, né, que é aquele que realmente penetra e faz a ação de hidratação associando a preenchimento. E nós também vamos ter o Sleep Cream, cuja função é melhorar a qualidade do sono. Gente, eu tenho cada resultado com o Sleep Cream. Você sabe que eu tenho, inclusive, um pessoal que começou a utilizar. Na época, foi em maio, mês das mães, né? E a gente começou a falar disso, e algumas mulheres que tinham tido nenê há pouco tempo, né? Estavam com os nenezinhos pequenos, elas estavam com dificuldade de sono, é óbvio, bagunça a vida de todo mundo, nenê, né? E aí, o que a gente propôs? Eu disse, então experimenta à noite, passar o Sleep Cream, que já então, ele tem a vibração dos óleos essenciais, mas tem uma concentração aromaterapêutica, tá? Isso quer dizer assim, que é mais do que só para dar cheiro no produto. Quando você usa, você tem a parte aromaterapêutica. E aí usar ele, o Sleep Cream no rosto, colo, mãos, né, aqui no dorso das mãos, e ainda, né, cheirar antes de dormir. Olha, a diferença que o Sleep Cream faz no sono é fantástica, é fantástico. Eu tenho algumas linhas de expressão aqui, né, no frontal, aqui na testa, e o Sleep Cream eu uso todas as noites, é um sono. Mas é um sono, ele te pega no colo, aquele cheiro suave de lavanda, e ele não ele tem toque de seda, toque seco. Toque seco. E a qualidade do sono é outra. Eu amo o Sleep Cream, amo. Muito bom. E as linhas de expressão, o que a gente percebe? Elas estão sendo preenchidas, entendeu? Elas estão menos visíveis. Isso é tudo de bom. Exato. Aqui também eu vejo que melhorou muito aqui para mim, aqui eu uso toda noite também. E essas mães de nenês pequenos, elas disseram que quando elas passam o Sleep Cream antes de amamentar a última mamada, as crianças dormem muito melhor, porque elas sentem o aroma da lavanda na mãe.
isso me chamou a atenção. Nossa, a gente poderia, inclusive, né, orientar isso para as mães, né, para as mulheres. Sim, sim. Comece a utilizar com esse intuito, né, de ajudar também o sono das crianças. Eu fiquei muito feliz com isso, que é Ela também se algo que cuida. me deixa isso, me deixa muito feliz. Então, assim, quando a gente está olhando para a mulher, né, e querendo ajudar em todos os sentidos, você vê quanto que a gente pode ajudar com produtos que são naturais, Sim, fáceis, de fácil sim, acesso, não é nada caríssimo, não é nada que sim. tem que mandar buscar, né, da lua, nada disso, né? É tudo fácil, de fácil acesso, e coisas absolutamente simples, gente. Eu acredito muito que aquilo que é bom, ele tem que ser simples, ele tem que ser fácil Sim. de uso, né? E Doutora, a gente fala, todas as médicas, todos os profissionais que adquiriram tanto o Puri Protection, como o Sleep Cream, como as máscaras coreanas, elas já estão no terceiro mês de uso e elas se apaixonaram, né? Tem uma especialista aqui, uma dermato, que ela comentou comigo, Dulce, a doutora Rosângela conseguiu desenvolver um produto que ele é gostoso, funcional. Então, a gente se apega a ele, né? Porque o Puri Protection, ele cria esse escudo protetor de eletromagnetismo, de toxicidade ambiental, mas de toxicidade das outras pessoas também. Então, às isso, vezes, muitas situações na vida que estão travadas, não é por sua causa, não é por minha causa, é por causa do campo denso que existe, né, aqui no entorno. Tudo bem, eu me cuidando, eu acabo cuidando do entorno? Sim, mas a gente precisa se proteger por causa desses isso, vários tipos aí de poluição que existem, né? isso. Fundamental. Acho que a proteção é fundamental e eu Sim, vejo exatamente isso. A turmalina já é uma pedra maravilhosa. E agora você botar a pedra num cosmético de altíssima qualidade e usar, né, é muito melhor, porque você tem várias ações ali, do que simplesmente pendurar a pedra no pescoço ou botar no sim, anel, né? Então, eu vejo que usar é melhor, né? E a gente pode usar assim, como ele vem num frasco grande, né? Ele tem 200 ml, dá para usar, inclusive, quase que no muito, muito. corporal, né? Dá para usar no corpo inteiro. E quem Sim, tiver sim, muito cheia de coisa na volta, assim, de muita pessoa que suga energia, use no sim. corpo inteiro mesmo. É importante, porque você vai realmente se proteger disso. Acho E bem sabe legal. o que é muito interessante? Quando você usa o Puri Protection, esse escudo, ele é tão mega power, tão poderoso, que os vampiros emocionais, eles percebem que o campo modificou. Você deixa de ser aquele ouvido, sabe? Só de Uhum. reclamações, aquele vampiro mesmo, emocional. Isso, Eles isso. percebem e eles acabam se distanciando. Isso. Eu acho que Olha é que bem interessante. assim, a gente já nota bastante isso. Agora, você falou também das máscaras coreanas, eu gostaria de lembrar aqui, né, já que a gente está nessa confusão da pandemia, a gente não conseguiu nem fazer mais nada, aproveitar, né, que todos os que estão com possibilidades aí de fazer um spa em casa, como a gente diz, né, o spa doméstico, usar as máscaras coreanas fantástica. Gente, é a coisa mais. Olha, de tudo que eu já vi, olha que eu ando, já sou bem rodadinha aí, né? Com as minhas mais de 6 décadas de vida. Eu acho assim que a máscara coreana, associando assim essa proposta que a gente tem, que é uma proposta maravilhosa, né? Da cosmetologia, vamos chamar de cosmetologia quântica aí para aproveitar o nome, mas a máscara, ela coroa, ela veio para complementar de uma forma muito boa, usando uma vez por semana, uma coisa que não é nem cara, é menos de R$ 30, gente, é muito bom. E tem uma quantidade grande de produtos, né? A Tem, gente, a tem. gente vê, ela é uma sheet mask, ela vem pronta, a gente só coloca assim. Nossa, aquilo para mim foi assim a glória, porque primeiro que eu tenho dificuldade de tempo para ir fazer esse tipo de coisa
semanal ou mensal, ou seja lá o que, não dá tempo, né? A gente não tem mais tempo. Então, claro que se puder, e a gente tem que valorizar os locais que se dispõem a fazer esse trabalho de spa, né? Ótimo. Mas fazer em casa toda semana, gente, num custo mínimo, é excelente. Mas tem que ter produto de qualidade, né? Tudo tem que ser Sim, assim. Eu falo sempre isso. É fundamental que a gente preste atenção na qualidade daquilo que a gente está sim. usando, né? E isso em todos os sentidos. Até no papel higiênico, né? Eu conto sempre essa história, o pessoal se diverte, que eu sempre digo assim, ora, se você entra no supermercado e entra lá na gôndola do papel higiênico e tem desde a lixa até o neve, e você Não é vai escolher verdade? ali, né? Sim, sim. Tem que escolher pela qualidade, Tem óbvio que que é pela escolher. qualidade, né? E Então, essas tudo o máscaras, resto depende da qualidade. da qualidade. Você trouxe para nós essas máscaras e elas realmente elas funcionam. E quando a pessoa fica uns 20 minutos e ela retira a máscara e ela fricciona suavemente, né, o gelzinho com o princípio ativo, as pessoas ficam, elas têm tirado foto e me mandado. Dulce, o que é isso? Olha a minha pele, É, virou pele de é, peixe, pele de bumbum de nenê, como eles comentam, né? é, E no saquinho, a máscara você usa uma vez só e descarta. Mas no saquinho fica muito gel com o princípio é, ativo. Você pode guardar na geladeira e ir usando todos os dias, né? Porque o princípio ativo tá ali, naquele gelzinho que você vai usando. isso. E a diferença é nítida. É, é. E coisas simples, né? Como eu estava falando. O Simples. importante é que a gente faça de forma simples. Nós temos uma Sim. pergunta aqui do pessoal, né? A gente nunca consegue responder pergunta, mas eu acho que vai dar essa. Para quem está com depressão, qual o floral mais indicado? A gente falou aqui que podia ajudar nutrindo, né? O que você tem usado? Qual é a tua experiência? Vamos ver. Doutora, eu penso muito assim. Eu tento. A maioria dos profissionais que me procuram, eles me procuram na emergência. Nós sabemos que toda patologia ela é multifuncional, né? Ela é multifatorial. Depende de uma boa alimentação, da oxigenação celular que o exercício ele induz o organismo, depende de água alcalina, são vários fatores. Mas os profissionais me falam assim, Dulce, eu sei disso, mas me dá o start, me socorre, tira essa pessoa do buraco primeiro. Aí depois que ela tiver melhor, aí a gente entra com todos os outros. Então, 90% dos casos que me procuram, a doutora sabe, eu participo de 40 grupos de WhatsApp, né? Aqui na nossa região, e cada um deles tem o máximo, tem 250 e poucas pessoas. Então, é um serviço muito intenso que eu amo. Então, depressão, o meu primeiro eleito é o Vital Zen, justamente porque ele refaz toda essa rede neural. A impressão que eu tenho é que ele sabota a mente. Ele bota alegria lá dentro do cerebelo, independentemente da vontade da pessoa. A pessoa nem entende direito o que está acontecendo com ela, mas ela melhora. Ela volta a enxergar que o céu é azul. Uma pessoa me disse isso. Eu fico até Olha que emocionada, legal. menina. Achei É, lindo quando a pessoa me falou isso. Dulce, depois do Vital Zen, eu voltei a olhar para o céu, eu vi que o céu é azul. Eu achei isso muito emocionante. Então, maravilhoso, não é maravilhoso? maravilhoso. Emocionalmente, o Vital Zen é o primeiro. Mas por precaução, eu sempre associo com o Totalis. Você tem que Isso. nutrir a pessoa. É ilusão a pessoa achar que o nosso solo ainda tem zinco, selênio, não tem mais. Acabou, eles depletaram todo o solo. Então você tem que dar comida saudável para as células, né? E eu costumo Uhum. dizer, ó, cuida desse universo celular que é seu organismo. As células, elas têm memória, elas escutam. Célula saudável Uhum. do imunológico, elas emitem luz, elas brilham como um Uhum. conglomerado de diamantes. Então, eu acho que se a gente se cuida, né? Como eu costumo dizer, se você limpa um pulmão com um quântico, se você cura um pulmão, você está curando o pulmão da humanidade. Porque É. aonde aquela pessoa for, ela vai transmitir partículas saudáveis. Uhum. Então, em questão de depressão, eu tento cercar essas duas questões, o Vital Zen e o Totalis. Porque muitas vezes a depressão é uma carência de vitaminas e minerais. Mas tem vários Com outros, né? certeza.
Tem vários outros Sim, maravilhosos. sim. Aí nós podemos até falar um pouquinho também da complementação dos florais na depressão. Quando a gente energiza, quando a gente coloca informação e energiza uma pessoa, que é isso que os florais fazem, né? É importante que as pessoas se deem conta disso, porque ficam muito com a ideia louca, como eu digo, de que é a mesma coisa que medicamento. Ah, não, o que que eu uso para isso, o que que eu uso para aquilo, não é nada disso, gente. A gente fala em modulação energética. E às vezes é Sim, difícil o entendimento. O que que é uma sim. modulação energética? Mas, na verdade, se você olhar para o lado global do ser humano, como um ser humano integral, nós somos feitos de energia. Afinal de contas, Pura. somos feitos da mesma coisa que é feito o universo. E é tudo feito de energia que tem as suas várias formas, né? E a matéria é uma condensação dessa energia toda. Então, se Sim. nós modularmos a energia, nós estamos arrumando a casa, né, de uma forma muito mais coerente, como a gente diz. Mas a Sim. gente costuma, eu acho assim fundamental até, que a fórmula floral Centralis, que é o nome da fórmula, ela consegue fazer uma espécie de resgate dessa pessoa que está muito para baixo, que está com uma energia muito ruim. E aí eu gosto de usar também o corretor anérgico, porque as pessoas Maravilhoso. com depressão, as estão muito para baixo, estão muito depressivas, são pessoas que têm pouca energia. O corretor anérgico, ele tem uma capacidade maravilhosa de ampliar a energia vital das pessoas, né? A gente vê isso. É impressionante, parece aquela planta que está sem água e você põe água nela, né? Me lembro muito da minha avó com as violetas. Minha avó cultivava violeta no banheiro, presta atenção. Ela, ela tinha uma Que estante linda! cheia de potinho de violeta no banheiro. E aí ela Bonitinha. cultivava no banheiro. E, eventualmente, ela viajava, passava, né, pelo menos os primeiros anos que ela morou comigo, ela passava um tempo em Uruguaiana, né, que foi onde ela viveu praticamente a vida quase toda, e aí lá no Rio Grande do Sul e também depois Pelotas, onde hoje moram meus irmãos. E a minha avó, então, viajava e ficava, às vezes, 2, 3 meses fora. E ela ligava para mim e dizia assim, lembra de botar água nas violetas. Claro que eu tinha esquecido, né? E aí eu ia lá, as violetas estavam tudo murchinhas. Eu botava água nas violetas, gente, parecia que fazia assim, ó, e abria tudo, coisa mais linda. Então, quando Sim. eu dou corretor anérgico, eu lembro das violetas da minha avó, porque era Olha, bem assim, era bem assim. As pessoas parecem tão assim, corujadinhas para dentro, né? Você dá corretor anérgico, elas fazem assim, né? Elas melhoram, enchem de impressionante. energia. É, Impressionante. muito legal. Então, assim, na depressão, eu vejo que essa combinação de energia, informação, modulação energética com informação, que seria o centralis e o corretor enérgico, associado à nutrição, né, que é o nosso trio maravilhoso, que, aliás, quando a gente fala de problemas, a gente tem que também falar do resto, né? Quer dizer, não é só problemas. É Não. importante que as pessoas tenham isso em mente. A gente não tem só que tratar problema. A gente tem que, Aham. na verdade, empoderar, olha aí o nosso tema, né? A gente tem que empoderar, As realmente dar pessoas. poder para as pessoas através de nutrição. Então, quando você Isso. faz isso, você melhora tudo. Porque nutrição é a base de tudo. Aliás, tem uma frase que eu li há muitos anos atrás, até foi num blog de um médico, lá atrás, bota anos nisso, e eu nem vou lembrar o nome do médico, mas a frase eu nunca esqueci. Ele dizia assim, né, começava o blog dele com essa frase, dizia assim, não importa quem é o pai da doença, a mãe é sempre uma nutrição ruim. Não é verdade? Tá vendo? Doutora, Sempre. e assim, o que eu acho fantástico, né? É, os meus gêmeos estão aqui do lado e eles escreveram numa folha assim: top, mamãe. Que Eu lindo, que tenho lindo. gêmeos de 11 anos, eles estão aqui na torcida. Eu vou te contar algo que eu acho muito interessante na questão dos quânticos, né? Que eu sou completamente apaixonada pelos quânticos, né? Eu sou eternamente grata por essa empresa, Laboratório Fisioquântica,
e a Catal Medic, por quê? Esses produtos, eles são informação energética, né? E eles nunca tratam só o físico, eles também trazem o emocional. E eu acho isso Sempre é. fantástico. Algo que tem ausência de efeito colateral e que vai melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde, isso é uma bênção. Nós temos que ser muito gratos por isso. E nessa questão que você disse, de não focar na doença, mas focar na saúde, né? Algo que eu sempre usei bastante para conseguir cumprir a minha agenda diária foi o Consciêncios. Eu sou apaixonada pelo Consciêncios, né? Porque ele faz com que eu tenha foco para cumprir a minha agenda diária. Mas no comecinho, eu acho muito interessante contar isso para as pessoas, para elas poderem entender esse mundo quântico. No comecinho, quando eu comecei a usar o Consciêncios, e eu crio rituais para as pessoas, né? Eu falo, olha, uma gotinha aqui no frontal, a região mais próxima do hipotálamo, que é a sede das emoções, você já trata a raiz do problema, né? E a pessoa grava aquilo e pratica. O que aconteceu comigo quando eu comecei a usar o Consciêncios? Eu me revoltei. Eu me revoltei contra o meu marido e contra os meus filhos. Mas era uma revolta muito grande. E eu sou apaixonada pelo meu marido. Nós somos casados há 25 anos, nós somos amigos. Eu amo a companhia dele, a gente ama ficar juntos. Você sabe disso, você é nossa amiga pessoal, você sabe. Então aquilo não fazia sentido. E os meus filhos são aqueles filhos da música. Eu quero ter filhos de cuca legal. Eles são muito legais. Eles são companheiros, eles são compreensivos, né? Então aquela revolta, isso foi logo nos primeiros dias que eu usei o Consciêncios. E o Luiz, meu marido, até comentou comigo, não sei não, hein? Ó, acho bom você parar de usar. Você está muito revoltada comigo. Isso foi um dia inteiro, eu assim, muito revoltada. No dia seguinte, caiu como uma luva, como você disse, as fichas caíram. O que o Consciêncios, por isso que eu digo que o Consciêncios, ele é um tradutor, um decodificador de emoções, porque ele nos ajuda a entender as emoções que nem nós entendemos. No dia seguinte, eu entendi plenamente o porquê daquela minha revolta. Eu estava fazendo coisas que eles não me pediam para fazer, mas eram coisas que estavam além do que eu aguentava fazer. Aquilo estava me sobrecarregando, aquilo estava me oxidando, porque eu não dava conta de fazer tudo aquilo. O que o Consciêncios ele fez comigo? Ele me trouxe para a realidade e falou, para, Dulce, o seu limite é só até aqui. Depois dele você vai adoecer. O seu marido, os seus filhos não querem isso de você. Então aquela revolta era porque eu estava indo além do que eu conseguia fazer. Olha que fantástico. E depois que eu tive essa compreensão, não é maravilhoso? Depois que eu tive essa compreensão, a revolta foi embora. Mas porque eu consegui colocar limites nas minhas ações. Sim. E você vê que é sempre uma consciência. É maravilhoso, a história é ótima. Olha só, é sempre uma conscientização nossa. Por isso que o nome dele é Consciêncios, que é uma autoconsciência, né? É sempre uma autoconsciência. Aliás, eu inventei um slogan para ele, né? Eu digo assim, eu digo que agora com Consciêncios, o sem noção tem solução, né? Olha, e quantas mulheres que se gastam, né? Tem necessidade. O marido não quer aquilo, os filhos não querem. Mas sabe, a síndrome da Mulher Maravilha, eu posso, eu consigo. Ninguém quer isso. Ó, dá para ser normal e ser feliz, não é verdade? Mas a gente, olha a importância desse produto do Consciêncios. Às vezes a gente está passando por uma situação de não entendimento das emoções. E isso. Ele decodifica isso para a gente. Isso. Não, é perfeito e a tua percepção é perfeita. E eu acho que ele é o principal produto para a gente usar para manter a parte cognitiva em ordem. Que isso é uma coisa muito importante do Consciêncios. Ele nos permite, assim, o foco, a atenção, a memória, a concentração, a percepção,
né? Ele é muito maravilhoso, realmente é um produto fantástico. E se você juntar ele com outra coisa, então, por exemplo, a gente falou aqui da questão da depressão. Se você juntar o Consciêncios com o Centralis, você potencializa os dois em termos de informação. E fizer a nutrição, então, melhor ainda. Se a gente juntar o Consciêncios com o Neurotox, que é um outro produto fundamental, né, para a gente falar, o Neurotox, ele é o que vai desintoxicar os pensamentos e sentimentos das neuras, como eu digo, né? Que é justamente aquela coisa do ácido, né? Irritabilidade, agressividade, mas também raiva, mágoa, gente, ciúme, inveja. As pessoas estão sempre com isso e elas fingem que não tem, porque é algo que não é bem visto, né, socialmente. Então, todo mundo se engana e né, acha que engana os outros e se engana em cima de sentimentos e pensamentos que você pode resolver. Não tem que achar que não tem. Então, mas não tem nada que achar que os pensamentos e sentimentos não existem. A gente tem que lidar com eles, né? Sim, E se juntar o Consciêncios com o Neurotox, aprende a lidar. E se tiver ajuda de um profissional de qualidade, então, pelo amor de Deus, aí é super, hiper, né? A gente está assim, empoderando todo mundo. Eu tenho histórias. Sim, outra coisa que me deixa triste ainda é que existe um tabu muito grande sobre a gente falar sobre a sexualidade feminina. Muitas mulheres jovens, com 23, com 24 anos, com ausência total de libido. Eu tenho uma pediatra aqui em Ribeirão Preto, muito sábia, muito estudiosa. Quando ela recebe os bebezinhos, as mães, né? Um bebezinho recém-nascido, ela vai consultar o bebê e ela me disse assim, Dulce, eu não penso duas vezes. Porque, olha, pensa bem, o leite, ela está amamentando, ela está preocupada com aquele ser, que ela tem responsabilidade em fazer tudo dar certo. Tem o marido, ela ainda tem o cônjuge, né? E a libido desapareceu por causa de tudo isso, né? De tudo isso que está envolvido. Muito ela me disse comum. assim, No pós-parto é muito comum. Ela prescreve, ela indica o feminino para toda mãezinha que o bebê acabou de nascer. E sabe por que ela indica o feminino? Não só porque ele atua no eixo neuropsicoendócrino, mas é porque ela disse, Dulce, eu não estou pensando só na libido, né? Mas eu estou pensando nesse reequilíbrio celular, né? Nessa cascata que ele reequilibra. Olha que interessante essa pediatra, como que... Maravilhosa, maravilhosa. Ela integrativa, né? Totalmente integrativa. Porque ela é pediatra, né? Por base. Mas como ela fez a pós-graduação, né? Que nós devemos e agradecemos a você, né? Que qualificou tantos médicos da USP aqui de Ribeirão, né? E esse mérito é todo seu, a pós-graduação, lato sensu, diplomada pelo MEC. A gente tem muito orgulho disso. Então, ela fez a pós-graduação e isso abriu a mente dela. Ela não é mais só pediatra. Ela trata qualquer especialidade, qualquer faixa etária. É maravilhoso. E o feminino ela dá para melhorar a disposição dessas mãezinhas. Da mulher. Olha que coisa fantástica. Lindo, lindo. E se juntar feminino com o Venus Flower, então, fantástico mesmo. Feromônio. A gente tem muito resultado. E resultados maravilhosos. Eu tive pacientes idosas que com o Venus Flower, elas me disseram, nossa, doutora, agora eu até tenho sonhos eróticos de novo. Olha que coisa linda. E sabe, doutora, o que me entristece é assim, algumas mulheres, elas compram a ideia de que a ausência da libido, a anorgasmia, é algo normal. E elas ficam nesse patamar, né, de ausência total de libido, e elas se acostumam com isso. Isso é muito ruim, porque pode ser a pontinha do iceberg.
outros problemas maiores podem estar por detrás disso. Elas não se dão conta que é uma disfunção celular, é uma patologia, né? A cascata hormonal precisa ser reequilibrada. Então, o que eu quero dizer para as mulheres é que a libido é um direito de todas nós. E tem muito a ver com o nosso amor próprio. A gente merece, né? Faz parte de uma cascata hormonal saudável. E nós temos aí o feminino, o Venus Flower, que é maravilhoso, né? O Climare, para as mulheres, né, que já estão no climatério. O Hormuz, né? Que é maravilhoso também, que resgata toda essa jovialidade celular. Então, tem muita coisa boa. E o tônico flower que dá vigor. Olha só, é perfeito. É perfeito. Ainda mais agora que a gente bota tudo na água, né? Com a história dos ratinhos da USP, como eu digo, ai, que bênção para a Andréia lá. A Andréia, que provou para nós que o método PUS funciona. A doutora Andréia Reis, né? Vamos falar aqui dela, que fez a apresentação lá e fez o trabalho com o aluno dela de mestrado. Mas a gente tem a comprovação científica dentro de um laboratório que se você botar os florais na água, eles funcionam igual. Então, eu achei maravilhoso isso, sabe? Porque a gente tinha a informação dos pacientes. E muitos pacientes disseram, não, eu vou botar na água e vou beber, que esse negócio ficar gotinha debaixo da língua é ruim. Óbvio que se você quiser, você pode usar as gotinhas embaixo da língua, tranquilo. Mas essa história de botar na água ajudou muito. Ajudou muito. Facilitou. Facilitou. Então, hoje a gente não tem desculpa. Porque assim, ó, não tem desculpa. Existe possibilidade de você cuidar da tua energia, de você cuidar de você mesmo, né, da autoconsciência. Você pode melhorar a tua capacidade do cérebro funcionar melhor, né, melhorar a capacidade das tuas redes neurais. Então, pensamento, você pode ajudar entre pensamentos e sentimentos ficarem coerentes, de boa qualidade. Tudo isso nós podemos fazer, utilizando informação, utilizando nutrição, e é claro, tem que procurar pessoas certas e as ideias certas, né? A gente está aí sempre com os cursos, a gente está aí com um monte de... Nossa, eu até convido aí todo mundo que esteja, quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vá lá e se inscreva, que eu tenho muito material. E agora nós também temos você com o canal, fala aí do teu canal. É isso mesmo. Estava se tornando assim, humanamente impossível eu responder. Eu atendo mais de 15 casos por dia, né? E são diversas especialidades, né? Oftalmologia, geriatria, ginecologia. Para cada protocolo, eu estudo em torno de 30, 40 minutos para dar uma resposta certa, né? Para a gente ganhar a credibilidade desse paciente. Mas eu queria comentar um último detalhe sobre esse eixo hormonal, porque o feminino, ele faz muito sucesso, né? Em conjunto com o Venus Flower. De 30 casos, o índice é bem alto, né? Umas 24 mulheres, elas conseguiram, elas estavam naquele patamar, né, de ausência total de libido, anorgasmia total, e elas conseguiram duplicar o orgasmo em cada relação. Então, assim, a gente tem que falar disso nesse campo de saúde. Não pode ter esse tabu, né? Não, eu não vou falar, eu vou ficar assim mesmo. Não, deixa. Não, para com isso, né? Reequilibre o seu eixo hormonal. Então, eu gosto de dizer, quando eu dei uma aula falando sobre a sexualidade quântica em todas as idades, né? Você acredita que é um assunto que as pessoas têm um certo tabu, mas a classe tinha só 60 vagas e foram 75 profissionais da área da saúde, porque é uma necessidade. Olha, muitas Nós pessoas... vamos marcar para conversar sobre isso porque vai acabar o nosso tempo. Agradeço para você, agradeço a todos que estiveram aí com a gente. Tudo de bom?